Temos aqui a primeira questão que nos é pedido para simplificar essa expressão e indicar a alternativa correta. Né? Numa primeira fase, nós conseguimos ver aqui umas partes, aqui onde temos a mais 1 ao quadrado. Isso aqui pode ser a mais 1 vezes a mais 1, porque sabemos que quando temos a ao quadrado não se difere de ter a vezes a. Então podemos colocar essa expressão desse jeito, para conseguir simplificar. E aqui onde nós temos a ao quadrado menos 1, podemos colocar a menos 1 vezes a mais 1, diferença de quadrados. Então, teremos aqui duas vezes o a mais 1 vezes a menos 1 mais o a mais 1. Tudo sobre a mais 1 menos duas vezes o a mais 1 vezes a mais 1. Se nós formos a prestar muita atenção, vamos conseguir ver que temos algo em comum aqui. O a mais 1, a mais 1, a mais 1, a mais 1. Então podemos colocar em evidência, tá bom? Colocando em evidência, teremos aqui duas vezes o a menos 1 mais 1. Tudo isso aqui multiplicado por a mais 1. Tudo dividido por 1 menos duas vezes a mais 1. Colocamos aqui o a mais 1 em evidência. Então podemos simplificar o a mais 1 com a mais 1 e ficaremos simplesmente com duas vezes o a menos 2 mais 1. Tudo sobre o 1 menos duas vezes o a menos 2. Então daqui vamos ter, neste caso concreto, o 1 menos 2 dá menos 1. E aqui temos o mais duas vezes o a. Tudo sobre, aqui teremos o quê? Menos duas vezes o a e aqui teremos menos 1. Então daqui nós podemos colocar duas vezes o a menos 1, tudo sobre duas vezes o a menos 1, aqui também menos. Então podemos colocar o sinal menos aqui em evidência, né? Ou seja, teríamos aqui menos duas vezes o a menos 1, tudo sobre duas vezes o a mais 1. Isso coincide com a alternativa D no diagrama. E vamos bolinhar. Pedido para dizer que é igual módulo de raiz de 3 menos 2. Nós sabemos que o módulo de um número x é igual a x se o x for um número maior ou igual a 0. E também é igual a menos x se o x for um número negativo. Então, nós teremos que operar o que está dentro do módulo, ver se nos dá um valor positivo ou negativo. Então, temos aqui raiz de 3 menos raiz de 2. Tá bom, raiz de 3 nós não sabemos de cara, mas nós conhecemos raiz de 1 e conhecemos raiz de 4, o que significa que raiz de 3 está aqui no meio. Ou seja, se raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2, então raiz de 3 é um número menor em relação a 2, o que significa que fazendo raiz de 3 menos 2 vai nos dar um resultado negativo. Automaticamente estaremos perante a segunda situação, ou seja, temos que multiplicar o que está dentro do módulo por menos 1. Então, fazendo isso, vamos ter menos raiz de 3 menos 2. Isso aqui será igual a menos raiz de 3, menos vezes menos dá mais 2. Então, podemos dizer que temos 2 menos raiz de 3. Isso coincide exatamente com a nossa alternativa E do exame. Bom, na questão 3, nos é pedido a solução de uma equação modular. Nós temos aqui no quadro. Nós sabemos que quando temos uma equação modular, há um certo tratamento, né? Se nós temos módulo de x menor que a, nós transformamos isso aqui como sendo x menor que a ou x maior que menos a. Então vamos aplicar o mesmo procedimento aqui, ou seja, vamos tirar o que está dentro do módulo, o x mais 4 menor que 6, ou x mais 4, vamos inverter o sentido do sinal aqui e vamos passar a ter aqui menos 6. Então, fazendo isso, teremos x menor que 6, o 4 zanga passa para outro membro, muda de sinal, né? Então, teremos x maior que menos 6, o 4 zanga passa para lá, muda de sinal, vamos ter aqui menos 4. Então, daqui teremos x menor que 6, menos 4 dá 2, ou x, neste caso concreto, maior em relação a menos 10. Então, em forma de solução, nós podemos colocar, neste caso concreto, como sendo x aqui maior em relação a menos 10 e x aqui, neste caso concreto, menor em relação a 2. Assim temos a alternativa correta. Temos aqui a alternativa C como a certa, né? Na questão número 4, nos é pedido o seguinte: um número x dista 5 unidades de 4. Na forma simbólica, escreve-se, temos um certo número x que dista 5 unidades de 4, ou seja,
a distância entre o número x e 4 é de 5 unidades. Só que representamos na forma de módulo. Vamos ver aqui qual é a alternativa que nos dá isso. Conseguimos ver que é simplesmente D, sem levar muito tempo. Vamos aqui na questão número 5, onde nos é pedido a solução que satisfaz, neste caso concreto, a questão anterior. Nós já conseguimos identificar qual é a equação. É módulo de x menos 4 igual a 5. Nós sabemos como resolver isso. Se nós temos módulo de x igual a isso aqui nos difere de ter x igual a A ou x igual a menos A. Então aqui vamos ter x menos 4 igual a 5 ou x menos 4 igual a menos 5. Teremos aqui x igual a 5, 4 passa para lá, zanga, muda de sinal. Vamos ter aqui mais 4 ou x igual a menos 5, 4 passa para lá, muda de sinal, zanga. Então teremos aqui x igual a 5 mais 4, que é basicamente 9. E aqui teremos x igual a 4 menos 5, que é basicamente menos 1. Temos aqui a nossa alternativa correta, D. A expressão módulo de x menos 2 ou x menos 2, se x é menor que 2, é equivalente a... É uma questão de aplicação da definição do módulo, né? Nós vimos que o módulo de x é igual a x se o x for um número maior ou igual a 0, ok? E será menos x se o x for um número negativo, tá bom? Então, qual é a condição que nós temos aqui? É a condição de x menor em relação a 2, que é o x menos 2. Neste caso concreto, se nós estamos a dizer que isso aqui tem que ser igual a 0, íamos ter o quê? Íamos ter x menor em relação a 2. Ou seja, o que nós temos que fazer aqui é só uma questão de colocar o sinal menos a multiplicar o que está dentro do módulo, que é o x menos 2, tudo sobre, neste caso, o x menos 2. Daqui fazemos 1, ficamos com menos 1, já simplificamos. A alternativa A do nosso exame, sem levar tempo. O gráfico abaixo representa, neste caso, a função y igual a g de x. Nos é pedido para achar o gráfico da função f igual a módulo de x. Bom, uma dica, quando colocam toda a expressão dentro do módulo, é só uma questão de colocar o espelho no eixo do x, ok? Então, colocando o espelho, essa parte que está aqui embaixo vai se rebater aqui. Então, para achar o gráfico que eles estão a pedir, é muito simples. Temos aqui menos 2, temos aqui o 1. Então, o que é que nós vamos fazer? Colocando o espelho, essa parte aqui, a vermelha, esta parte aqui, vai se rebater aqui em cima. Ou seja, vamos passar a ter aqui o 2, e aqui teremos uma coisa mais ou menos assim. O 1 tinha que estar por aqui, né? Teremos uma coisa mais ou menos assim. Só que ainda temos aqui uma outra parte que faz assim. Então, é só uma questão de indicar essa alternativa é a correta no exame. E terminamos o exercício. Isso, basicamente, a alternativa... isso corresponde à alternativa C do exame. Ok? Número 8. A expressão é equivalente a... Temos aqui uma questão de fatorial. Nós sabemos muito bem como trabalhar com fatorial. Se nós estamos a ver, o menor número aqui que nós temos é 3 fatorial. Temos que desenvolver o 5 fatorial até chegar no 3, o 4 fatorial até chegar no 3. Ou seja, teremos 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, menos o 3 fatorial, sobre 4 vezes 3 fatorial. Se nós estamos a ver, temos algo em comum aqui. Temos o 3 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. O que significa que podemos colocar em evidência. Vamos ter aqui 3 fatorial que multiplica 5 vezes 4 menos 1. Tudo sobre 4 vezes 3 fatorial. Podemos fazer aqui um ficaremos com 20, ok? Menos 1 sobre 4. É como quem diz que teremos aqui 19 sobre 4. E terminamos o exercício. A alternativa é do exame. 3. Ok? Na questão número 9 temos aqui uma equação, neste caso concreto, que envolve... se nós vamos fazer uma comparação breve aqui, vamos conseguir perceber que a expressão maior é a que está em cima, tá bom? Então temos que desenvolver essa aqui até chegar nessa. Sabendo que n fatorial é igual a n que multiplica n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 e assim vamos continuando, tá bom? Então, no lugar de n mais 1 fatorial, vamos colocar n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Tudo sobre n menos 1 fatorial. Tudo deve ser igual a 6. Podemos fazer aqui aquele nosso ficaremos com n que multiplica n mais 1 igual a 6. Daqui vamos fazer a distributiva. Teremos n vezes n dá n ao quadrado mais n vezes 1 dá n igual a 6. Então, temos n ao quadrado mais n menos 6 igual a 0.
encontramos aqui com uma equação quadrática e podemos usar a regra de soma e produto para achar as raízes, tá bom? Queremos dois números em que a multiplicação dá menos 6 e a soma desses números nos dá menos 1. É óbvio que é 2 e menos 3, né? Então vamos a colocar aqui 2 e menos 3, ok? 2 menos 3 nos dá menos 1 e 2 vezes menos 3 dá menos 6. Como n é um número natural, não pode ser um número negativo, né? Então a nossa solução é positiva, o n igual a 2. E terminamos a questão. E a alternativa correta é D. Número 10. Com 3 calças e 5 camisas, de quantas maneiras diferentes é possível compor um traje? Tá bom? Temos aqui 3 calças e 5 camisas. Tá bom? De quantas maneiras nós podemos compor aqui um traje? É uma questão de fazer uma combinação, né? Então, o que significa que aqui vamos ter combinação das 3 calças, né? Só podemos escolher uma. E aqui das 5 camisas só podemos escolher uma. E nós sabemos muito bem que combinação de n tomado 1 a 1 dá n. Então estamos a dizer que combinação de 3 tomado 1 a 1 vai nos dar 3. Combinação de 5 tomado 1 a 1 vai nos dar 5. Então, fazendo essa multiplicação, teremos aqui 15, que corresponde, neste caso concreto, à alternativa A do exame. Número 11, nos é perguntado o seguinte: quantas palavras com ou sem sentido é possível escrever usando todas as letras da palavra pincel, sem repetir nenhuma delas? É muito simples, nós queremos palavras com sentido ou sem sentido. A única coisa que nós podemos fazer é uma questão de permutar essas letras, tá bom? Nós sabemos que permutação de n é igual a n fatorial. Então estaremos a permutar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. O que significa que teremos permutação de 6, que será igual a 6 fatorial. Ou seja, teremos aqui 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui nos dá 720. Terminamos. Ficamos aqui com a alternativa B. Na questão número 12, nos é pedido o seguinte: quantos números de 3 algarismos é possível escrever usando os algarismos 2, 4, 7, 8, 9, sem repetir nenhuma? Bem simples. Temos um conjunto de quantos números? De 5 números, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. O nosso n é 5. Então, nós queremos escrever, neste caso concreto, números de 3 algarismos. Então, teremos aqui o p igual a 3. Tá bom? Então, nós sabemos como é que nós podemos fazer isso. Aqui, se nós formos a ver, a ordem dos números importa muito. Por quê? Se eu for a escolher, por exemplo, 2, 4 e 7, e se eu for a permutar, colocar 7, 4, 2, tenho outro número, são números diferentes. Então, aqui a ordem de colocação dos números importa. Quando a ordem importa, usamos arranjos, tá bom? Então, teremos aqui arranjo de 5 tomado de 3 a 3. Nós sabemos como é que trabalhamos com arranjo. Arranjo de n tomado de p é p, n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, vamos ter aqui 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Ou seja, teremos 5 fatorial sobre 2 fatorial. É como quem diz que temos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Cortamos 2 fatorial com 2 fatorial, ficaremos aqui com arranjo de 5 tomado de 3 a 3 igual a 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. E terminamos. E temos aqui a alternativa correta como sendo A. Ok, número 3, nos é pedido a solução dessa equação, neste caso concreto. Temos aqui combinação, nós sabemos como desenvolvemos uma combinação. Combinação de n tomado de p é p, n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Então, aqui teremos o quê? Combinação de n tomado de 2 a 2 será igual a n fatorial sobre n menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Dizem que isso aqui é igual a 6. Então, aqui teremos n que multiplica n menos 1 vezes n menos 2, neste caso concreto, fatorial. Tudo sobre n menos 2 fatorial. Aqui embaixo temos aqui o 2, né? Tudo isso aqui dizem que é igual a 6. Podemos simplificar n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial. Ficaremos com n que multiplica n menos 1 igual a 2 vezes 6, que é basicamente 12. Então aqui teremos n ao quadrado menos n igual a 12. Teremos n ao quadrado menos n menos 12 igual a 0. De novo, temos aqui uma equação quadrática onde podemos usar a regra de soma e produto, né? Queremos dois números em que a multiplicação nos dá
neste caso concreto, nos dá menos 12 e a soma desses números vai nos dar 1. Quais são esses números? Ok? Temos que pensar um pouco. Se nós formos a ver, 4 vezes menos 3 nos dá menos 12. E 4 menos 3 nos dá 1. Então já achamos as soluções. Eu disse que o n é um número natural, ou seja, escolhemos sempre a solução positiva. A solução é sempre positiva. Então temos aqui 4 e menos 3. Então a nossa solução será a positiva, que é 4. Temos aqui a alternativa D de dados. Temos aqui a questão 14, onde nos é pedido os zeros da função. A função anula-se em. É uma questão de igualar a função a zero, ou seja, teremos aqui essa nossa função igualada a zero. Temos x aqui, então podemos colocar o x em evidência. Vamos ter aqui, digamos, x ao quadrado menos 3x e aqui mais 2. Dizem que é igual a zero. Vamos ter x igual a zero ou x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Aqui teremos x igual a zero ou aqui de novo aquele caso, né? Queremos dois números em que a multiplicação nos dá 2 e a soma desses números nos dá 3. Está claro que é 1 e 2. Ou seja, 1 vezes 2 dá 2, 1 mais 2 dá 3. Então já achamos os zeros que eles estão a pedir. E ficamos aqui com a alternativa C. Nos é pedido aqui os extremos relativos desta função. Para tal, temos que achar a primeira derivada, né? Igualar a zero. Primeira derivada, igualamos a zero. Então, achando aqui a primeira derivada, teremos 3x ao quadrado menos 6x mais 2, deve ser igual a zero. Então, nos deparamos aqui com uma equação quadrática. Vamos achar aqui questão de delta, que é b ao quadrado, ou seja, vamos ter aqui 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes 3, ok? Vezes 2. Então, delta será igual a 36 menos 4 vezes 3 nos dá basicamente, digamos aqui, vai nos dar 12. E 12 estamos a multiplicar aqui com 2. Então, teremos aqui uma coisa igual a 24. Então, aqui teremos raiz de 36 menos 24. Isso aí nos dá basicamente 12, né? Então, nos é pedido aqui para achar o valor de x1 e x2. Nós sabemos como é que se faz. x1 e x2 é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Então, aqui teremos x1 e x2 sendo igual a 6, ok? Mais ou menos raiz quadrada de 12. Tudo sobre 2 vezes o a. O nosso a é 3. Então, teremos x1 e 2 sendo igual a 6, mais ou menos raiz de 12 sobre 6. E nós sabemos muito bem que ter raiz de 12 não se difere de ter 4 vezes 3, ou seja, raiz de 4 vezes 3, né? Então, teremos aqui 2 raiz de 3. Então, no lugar de raiz de 12, vamos ter aqui, vamos ter 2 raiz de 3, tudo sobre 6. Podemos colocar aqui o 2 em evidência, o que significa que teremos aqui 2 que multiplica 3, mais ou menos raiz de 3, tudo sobre 2 vezes 3. Vamos cortar aqui 2 com 2, ficaremos com 3, mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom. Já achamos as raízes, mas agora precisamos de ver qual é o máximo e qual é o mínimo, né? É muito simples testar isso. Temos aqui a parte da derivada, temos aqui a própria função, tá bom? O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar a primeira raiz, que é 3 menos raiz de 3 sobre 3. Aqui a segunda é 3 mais raiz de 3 sobre 3. Vamos escolher um número que está dentro desse intervalo, um outro que está lá antes, né? Então aqui podemos escolher, neste caso concreto, o 0, por exemplo. Eu escolho aqui 0. Aqui posso escolher o 1, né? E aqui posso vir a escolher 2, por exemplo. E vamos testar aqui na nossa função derivada, né? Se eu for a colocar 0 no lugar de x, terei 0, 0, 2. É um valor positivo, que significa que a função cresce nesse intervalo. Então, se eu for a colocar 1 aqui, teria 3 menos, neste caso concreto, menos 6 ia nos dar menos 3. Agora vamos ter 2 menos 3 dá menos 1, valor negativo. Então significa que a função decresce. Se eu for a testar já com 2, teria 2 ao quadrado, que é 4, 4 por 3 ia nos dar 12. 12 menos 12 vai nos dar, neste caso concreto, 0, mais 2 dá 2 positivo, um valor positivo, que significa que aqui a função cresce. Ou seja, aqui temos um mínimo e aqui temos o quê? Um máximo.
Então, x mínimo é 3 mais raiz de 3 sobre 3. E x máximo é, neste caso concreto, 3 menos raiz de 3 sobre 3. E já respondemos a questão. Aqui a questão número 17, onde nos é pedido para achar os pontos, ou seja, o ponto de inflexão, né, desta função. Para achar o ponto de inflexão, há uma necessidade de achar a segunda derivada. Vamos achar a primeira. A x derivada seria 3x ao quadrado menos 6x mais 2. Então, derivando a primeira derivada, estaremos a ter a segunda, né? Teremos aqui 6x menos 6. Ou seja, como nós queremos o ponto de inflexão, vamos igualar a segunda derivada a zero, tá bom? Teremos aqui 6x menos 6 igual a zero, ou seja, 6x é igual a 6x é igual a 1. E terminamos. Responde a alternativa E. Questão número 18, né? Onde nos é pedido para analisar o gráfico que nós temos. Dizem que no intervalo de menos infinito até 2, temos uma parábola voltada para baixo, né? No intervalo de menos infinito até 2, temos uma parábola voltada para baixo, e nós conseguimos verificar que isso aí não é verdade, né? Se nós formos analisar a nossa função. E também nos é dito que no intervalo de menos infinito até menos 2, temos uma parábola voltada para cima. Voltada para cima, isso não é verdade. Aqui também nos é dito que no intervalo de menos infinito até 1, tá bom? Tem parábola voltada para baixo. Ok? E na alternativa D, no intervalo de 1 até mais infinito, temos uma parábola voltada para cima. Ok? No intervalo de 1 até mais infinito, temos uma parábola voltada para cima. Sim, essa informação é verídica. E no intervalo de menos infinito até 1, temos uma parábola voltada para baixo. Sim, ficamos com essa alternativa D. O gráfico da função E. Se nós formos a ver aqui, já temos a ideia de como é que é o gráfico da nossa função, né? Como é que se comporta, neste caso concreto, a nossa função. Temos aqui, digamos, o 0, né? Parte do 0. Depois temos o 1, depois temos o 2. Isso coincide com a alternativa C, o comportamento do nosso gráfico. Coincide com a alternativa C. Né? Na questão número 20, onde nos é pedido para achar as assíntotas verticais e horizontais da função y igual a 1 menos x sobre x ao quadrado menos 1. Primeiro, vamos começar com a assíntota horizontal. A assíntota horizontal y é igual ao limite quando n tende ao infinito da nossa função, ou seja, 1 menos x sobre x ao quadrado menos 1, né? Então, podemos usar aquela regra que nós sabemos, de comparar aqui os expoentes, o grau, né? O máximo expoente aqui no denominador é 2 e aqui é 1. Quando o expoente do numerador é maior em relação ao expoente do denominador, o resultado do limite é 0. Ou seja, o valor da assíntota horizontal é y igual a 0. Falta achar a assíntota vertical. Como é que nós vamos fazer? Precisamos de trabalhar um pouco com a nossa expressão, que é 1 menos x sobre x ao quadrado menos 1. Podemos simplificar essa expressão fazendo o quê? Colocando em evidência o menos aqui, vamos ter x menos 1. Tudo sobre x menos 1 vezes x mais 1. Daqui podemos simplificar x menos 1 com x menos 1 e ficaremos com menos 1 sobre x mais 1. Ok? Como nós queremos a assíntota, neste caso concreto, digamos, vertical, vamos igualar a 0 o denominador. Teremos x mais 1 igual a 0. Ou seja, x é igual a menos 1. E temos como assíntota x igual a menos 1 e y igual a 0. Yeah. Ok, número 21 nos é pedido o domínio dessa função aqui, tá bom? Nós sabemos que não existe raiz quadrada de um número negativo, ou seja, o que está dentro da raiz deve ser maior ou igual a 0. Vamos ter aqui 4 menos x ao quadrado, deve ser maior ou igual a 0. Então vamos deixar as raízes daqui, teremos 4 menos x ao quadrado, deve ser igual a 0, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X será igual a mais ou menos 2. Já temos as raízes, então podemos já idealizar aquilo que é, neste caso concreto, o comportamento da nossa parábola, né? Como o sinal de A é negativo, então temos uma parábola voltada para baixo. Então, sob o ponto de vista do domínio, podemos dizer que temos exatamente essa correspondência aqui, né?
temos aqui menos 2 e aqui temos 2. É exatamente neste intervalo. Então é positiva. E terminamos de resolver a nossa questão. Questão 22, nos é dado aqui um limite, nos é pedido a solução. O que é que nós vamos fazer? Primeiro vamos aplicar aqui a multiplicação, né? Teremos aqui o que? 2 vezes x dá 2x ao quadrado, e aqui 2 vezes menos 4 dá menos 8, e aqui temos 2 menos x. Então vamos levantar a indeterminação, ou seja, no lugar de x vamos colocar 2, como nós sabemos. Então levantando a indeterminação aqui, vamos ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E quando é assim, é só aplicar uma questão de, ou seja, a regra de L'Hopital, né? Derivar o numerador e o denominador por partes, né? Então, derivada do numerador, o nosso numerador é 2x ao quadrado menos 8. Derivando isso aqui, vamos ter o quê? 4x. E no lugar de x, nós sabemos que temos que substituir por 2, tá bom? Então, teremos aqui 4 vezes 2, que é igual a 8. Tudo bem. Vamos trabalhar com o denominador agora. Derivando do denominador, vamos ter o quê? Menos 1. Então, é só dividir os resultados obtidos. Vamos ter aqui 8 sobre menos 1, que é igual a menos 8. Terminamos. Nos é pedido, na questão número 23, nos é pedido para achar um dos termos, do termo geral que nos é dado aqui, né? Se nós vamos ver o como é que seria? Só no lugar de n colocar 1. Teríamos aqui 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 mais 3. Ou seja, teríamos 1 mais 1 sobre 1 mais 3, 4, né? Teremos aqui 2 sobre 4, que é 1 sobre 2. E o 2 seria o quê? 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 3. Ou seja, teríamos 4 mais 1 sobre 5. Teríamos 5 sobre 5, que é igual a 1. Então, o termo que eles apresentam nas alternativas é 1. É um dos termos. É o termo que eles pediram. Temos aqui a alternativa C. Ok. Na questão número 24, nos é pedido para achar o nono termo do termo geral que nos é dado aqui. Ou seja, estão-nos pedir para achar o 9. No lugar de n, vamos colocar 9. Teremos 9 ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes 9, mais 3. Ou seja, teremos aqui 9 ao quadrado dá 81, mais 1, tudo sobre 2 vezes 9 dá 18, mais 3. É como quem diz que temos 82, tá bom? 82 sobre 21. E terminamos. Problema. Aqui, alternativa D. Número 26, desculpa, 25, estão-nos pedir para classificar a sucessão quanto à monotonia, né? Dizer se é crescente ou decrescente. Nós vamos ver, temos aqui 3 sobre 2, 3 sobre 2 já nos dará aí um valor igual a 1,5. Depois temos aqui 4 sobre 3, já nos dará aí 1,3333, uma coisa igual. E temos essa divisão aqui. Então, através dos números, vamos perceber que essa sucessão é uma sucessão que tende a decrescer. Então, quanto à monotonia, é uma sucessão decrescente, que isso corresponde à alternativa A do exame. Então, número 26, nos dão aqui nas alternativas os termos gerais e estão a pedir para indicar o termo geral dessa sucessão. Bom, é só uma questão de usar aqui o método ninja, de testar as alternativas para ganhar tempo. Nós vamos testar A, que é n sobre n mais 2. Vamos achar aqui o 1, o 2. Podemos achar os primeiros dois termos, né? Se eu for a colocar 1 no lugar de n, terei 1 aqui mais 2, ou seja, ia ter 1 sobre 3. Eu vejo que o meu primeiro termo é 3 sobre 2, então não há necessidade de continuar a testar. B não faz sentido. Então vou aqui na alternativa, desculpa, A não corresponde à alternativa correta. Vou testar aqui o B, que é n mais 2 sobre n mais 1. E deixar os termos. O 1 seria 1 mais 2 sobre 1 mais 1, ou seja, teria aqui 3 sobre 2. Eu vejo que o meu primeiro termo é 3 sobre 2, pronto. Vou testar aqui o 2 só para certificar. Terei aqui 2 mais 2 sobre 2 mais 1. Ou seja, tenho 4 sobre 3. 4 sobre 3 é o que eu tenho aqui. Então, a minha alternativa correta é B. Ok? Na questão número 27, nos é pedido para achar o 25º termo da sucessão. Ou seja, estão-nos pedir para achar o 25. É só no lugar de n colocar 25. Teremos aqui 25 mais 2 sobre 25 mais 1. Vamos ter aqui 27 sobre 26. E isso corresponde à alternativa B do exame. Número 28. A soma dos 9 primeiros termos da progressão aritmétrica é 7. Ou seja,
a soma de 9 primeiros termos é 7, tá bom? Depois dizem que o segundo termo, ou seja, A2, é basicamente menos 2. Nos é pedido para achar a razão da progressão e o primeiro termo, né? Estão-nos pedir. Qual é a informação que nós temos? Nós sabemos que A2 é igual a A1 mais D. Então, nós podemos dizer que temos aqui menos 2 igual a A1 mais D, no lugar dessa expressão. Ou seja, A1 é igual, neste caso concreto, a menos 2 menos D. Então, A9 aqui é igual a 9 será A1 mais 8D. Né? Para quem tem dúvida de como é que nós encontramos isso aqui, é só usar a fórmula de termo geral, né? Que é A1 mais N menos 1 vezes a diferença. Termo geral de uma PA. Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a soma de N termos de uma PA é A1 mais AN vezes N sobre 2, tá bom? Então, S9 será igual a A1, sabemos quanto é que dá A1, sabemos que é menos 2, menos D, mais o A9. A9 é o que? É A1, ou seja, será menos 2, vou tirar aqui o menos, será menos 2, menos D, mais o que? 8D, 8D. Tudo isso aqui temos que multiplicar por N, onde o N é 9, tudo sobre 2. Então daqui vamos ter S9 igual, aqui teremos menos 4, e aqui vamos ter o quê? Vamos ter menos D dá menos 2D, menos 2D mais 8 vai nos dar aqui mais 6D. Tudo a ser multiplicado por 9 sobre 2. Então, S9, já nos disseram que é 7. 7 será igual, digamos, a menos 4 mais 6D. Tudo sobre 2 multiplicado por 9. Então, podemos fazer aqui um produto dos meios dos extremos. Vamos ter aqui 14 igual, neste caso concreto, a menos 4 mais 6D, tudo vezes 9. Continuando, teremos aqui 14 igual a menos 4 mais 6D, tudo multiplicado por 9. Ou seja, vamos ter aqui 14 igual a menos 36 mais 54D. Ou seja, somando aqui, vamos ter 50, né? Igual a 54D e D será igual a 50 sobre 54. Então, se nós formos a observar aqui no nosso enunciado, vamos perceber que não temos, neste caso concreto, essa alternativa, o que significa que houve uma má elaboração daquilo que é a questão, né? Não elaboraram bem. Aqui a questão número 29, onde estão nos pedir para achar a razão da progressão, tendo aqui esses dois termos, né? O A3 e A8. Tratar-se de uma PG é uma fórmula a usar, que diz que AN é igual a AM vezes Q elevado a N menos M, para uma progressão aritmétrica. Então, estamos a dizer que o N é sempre o maior, né? Então, o N será 8 e o M será 3. Vamos ver aqui A8 igual a A3 vezes Q elevado a 8 menos 3. Ou seja, no lugar de A8 vamos colocar 1 sobre 16 igual, no lugar de A3 vamos colocar aqui o 2. Q elevado a 5. Então, daqui o que é que nós vamos fazer? O 2 passa a dividir, vamos ter 1 sobre 32 igual, neste caso concreto, é Q elevado a 5. Então, nós podemos fazer o seguinte. Nós sabemos que ter 32 não se difere de ter 2 elevado a 5. Né? Vamos ter aqui Q elevado a 5. Temos aqui o mesmo expoente, podemos igualar aqui as bases. Vamos ter aqui Q igual a 1 sobre 2. E achamos a razão pedida. Número 30, estão a dizer que a função tem um máximo ponto x igual a 3. Tem um máximo ponto x igual a 3. Ou seja, estamos a dizer, em outras palavras, que a derivada desta função no ponto x igual a 3 é 0. Tem um máximo no ponto x igual a 3. Aqui é um ponto máximo, ok? Então, o que é que nós podemos dizer? Estão a dizer que na alternativa A função não é derivável no ponto x igual a 3. Nós vimos que a derivada no ponto x igual a 3 é 0, então é derivável. Depois B dizem que tem uma concavidade voltada, ou seja, virada para cima no ponto x igual a 3. Não, se é máximo, a concavidade está voltada para baixo.
Está errado, alternativa B. C, dizem que a função é decrescente no intervalo de menos infinito até 3. No intervalo de menos infinito até 3, a função cresce, não decresce. Então, é falsa essa alternativa. Dizem que G, ou seja, a primeira derivada no ponto x igual a 3, dizem que é menos 1. Isso é falso. Nós vimos que a primeira derivada no ponto x igual a 3 é 0. Então, dizem que o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto x igual a 3 é a igual a 0. Isso é verdade. A derivada, ou seja, a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente. Então, a alternativa correta é E. 31. O coeficiente angular da reta R tangente à curva no ponto x de abscissa, ok? No ponto de abscissa, x0, tá bom? Dizem que é A igual a 0, tá bom? É correto afirmar que, tá bom, trata-se de uma reta, né? Representada na forma do tipo AX mais B. Dizem que o nosso coeficiente angular é nula. Então, só vamos ficar simplesmente com uma função constante, representada assim. Aqui temos o tal B, este aqui é o eixo dos Y, ou seja, eixo das ordenadas, e aqui temos o eixo das abscissas, tá bom? Aqui é o B. Então, podemos já julgar as alternativas. Dizem que a alternativa A reta R não é paralela ao eixo das ordenadas. É verdade, não é paralela ao eixo das ordenadas, mas sim é paralela ao eixo das abscissas. Sim, é verdade. B, dizem que a reta R é paralela ao eixo das abscissas. Isso é verdade, conseguimos ver aqui. Depois dizem que a primeira derivada da função é nula no ponto de abscissa x igual a 3. Isso é verdade. Resolvemos na questão anterior, vemos que a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente. Então, a função não tem um ponto crítico em x0. Isso é falso. Isso é falso. Tem um ponto crítico no ponto x igual a 0. É por isso que a primeira derivada é nula naquele ponto. Então, encontramos aqui a alternativa falsa, que é D. Na questão 32, nos é pedido para achar a primeira derivada da função. Temos aqui a derivada de coeficiente. Nós sabemos que quando temos U sobre V derivada, isso aqui é U derivada vezes V menos U vezes V derivada sobre V ao quadrado. Né? O nosso U é o numerador e o V é o denominador. Então aqui temos uma função composta, a derivada seria o quê? Seria 2 vezes o x ao quadrado mais 2, tudo vezes o x ao quadrado, desculpa, já fizemos descer o expoente, então precisamos de derivar o que está dentro, que seria 2x, vezes o v, que é 2x mais 3. Tudo isso menos o quê? Menos a expressão x ao quadrado mais 2, vezes, ok, x ao quadrado mais 2, vezes a derivada do denominador, que é 2. Então, daqui o que é que nós vamos ter? Aqui embaixo teremos 2x mais 3 ao quadrado. Então, como derivada, teremos o que aqui? Vamos ter 4x, que multiplica x ao quadrado mais 2, vezes 2x mais 3. Tudo isso menos x ao quadrado mais 2 ao quadrado, vezes 2, sobre 2x mais 3, tudo ao quadrado. Podemos colocar em evidência o x ao quadrado mais 2, né? Teremos aqui x ao quadrado mais 2, que multiplica, ok, 4x a multiplicar 2x mais 3, tudo isso, menos o 2 a multiplicar x ao quadrado mais 2, fechando aqui, neste caso concreto, parênteses, né? Porque estamos a colocar em evidência. Teremos o quê? Teremos aqui 2x mais 3 ao quadrado. Então, daqui, continuando, teremos x ao quadrado mais 2 a multiplicar 8x ao quadrado mais 4x vezes 3, isso aí vai nos dar 12x, e aqui teremos menos 2x ao quadrado menos 4. Então, tudo isso sobre 2x mais 3 ao quadrado. Então, daqui vamos ter o quê? Teremos x ao quadrado mais 2, que multiplica, fazendo essa subtração, vamos ter 6, né? 6x ao quadrado mais 12x menos 4. Tudo sobre 2x mais 3 ao quadrado. Aqui conseguimos ver que temos 2, podemos colocar em evidência, ou seja, passamos a ter 2x ao quadrado mais 2, que multiplica 3x ao quadrado mais 6x menos 2, tudo sobre 2x mais 3 elevado a 2. E assim terminamos.
de resolver o exercício. Número 33 nos é pedido para achar a derivada, neste caso concreto da expressão que temos aqui. Aqui temos a derivada do produto, de tipo U vezes V, né? Que é U derivada vezes V sem derivar, mais U sem derivar vezes V derivada. Então, derivada de x seria basicamente 1, e aqui teríamos e elevado a x ao quadrado mais 1. E aqui teremos mais, neste caso concreto, o x vezes a derivada dessa expressão aqui. Vamos ter x ao quadrado mais 1 derivada, vezes e elevado a x ao quadrado mais 1. Então, o y derivada, estamos a dizer que o y derivada é igual a e elevado a x ao quadrado mais 1, ok? Mais, ok, 2x vezes o x que nós temos aqui, vezes o e elevado a x ao quadrado mais 1. Então, daqui vamos ter y derivada igual a e elevado a x ao quadrado mais 1, mais 2x ao quadrado, vezes o e elevado a x ao quadrado mais 1. E vamos colocar em evidência o e elevado a x ao quadrado mais 1, tá bom? Isso aqui é multiplicar 1 mais 2x ao quadrado. Já terminamos. 34. Nos é pedido para achar o valor de k de modo que a função seja contínua. Estamos a dizer que os limites laterais devem ser iguais, né? Ou seja, o limite de x quando tende a menos 2 pela direita, 3 menos 1 sobre x, deve ser igual ao limite de x quando tende a menos 2 pela esquerda, que é a par do k menos x ao quadrado. Estamos a dizer que 3 sobre 1 menos o menos 2, tá bom? Deve ser igual a k menos o menos 2 ao quadrado. Estamos a dizer que teremos 3 sobre 1 aqui mais 2. Deve ser igual a k menos o 4. Aqui teremos o quê? Teremos 1 igual a k menos 4. Ou seja, k é igual a 1 mais 4. K será igual a 5. 35 nos é pedido para achar o valor do limite de x quando tende a 3. Com base nessas informações que nos forneceram, tá bom? Se nós formos a ver, uma função só admite limite quando os limites laterais são iguais. Se nós formos a ver, limite quando x tende a 3 pela direita é diferente do limite quando x tende a 3 pela esquerda. São valores diferentes. Então, o limite desta função quando x igual a 3 não existe, que é, neste caso concreto, a alternativa E do exame. Temos aqui a questão número 36, onde estão a perguntar a função tem uma assíntota vertical n. Vamos tentar idealizar um pouco a função, né? O gráfico da função, né? Temos aqui como ponto, temos aqui a questão de termos o 2, temos aqui o 3. O 3 aqui, por causa dos limites tenderem, neste caso concreto, nos darem resultados infinitos, significa que estamos perante aqui uma assíntota vertical aqui. Temos aqui uma assíntota vertical. Temos aqui 4. 4 seria o zero da função, porque dizem que f do 4 é 0. Então, a nossa função deve passar por aqui, tá bom? E teríamos aqui uma assíntota horizontal no 2, né? Teríamos uma assíntota horizontal no 2. Então, já podemos idealizar que é um gráfico que faz mais ou menos isso aqui. E para que nós possamos ter limite quando x tende a 3 à esquerda igual a menos infinito, então esse gráfico deve vir mais ou menos assim, porque já não temos um outro zero, não importa mais aqui nós do x. Então seria um gráfico mais ou menos assim. E eles estão a perguntar qual é a nossa assíntota vertical. A assíntota vertical é x igual a 3. Se nós vamos a ver, está aqui a nossa assíntota vertical, x igual a 3. Já respondemos a questão. 37 nos dá uma função g de x igual a 1 sobre x e nos pedem para achar, neste caso concreto, g de f de 4, né? F de 4 já nos dão aqui no exercício, dizem que é igual a 0. Então, estaremos a achar g de 0. Então, esse é um lugar de x substituído por 0. Aqui vamos ter 1 sobre 0. E nós sabemos que não existe uma divisão por 0, né? Então, vamos colocar na opção que diz que não existe, né? Nós não podemos dividir por 0. Corresponde à alternativa D do exame. Temos aqui uma integral. Nós sabemos que quando temos x elevado a n, integral de x elevado a n d de x é que nem ter x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante, né? Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Teremos aqui 3 que é constante e teremos x elevado a 5 mais 1 sobre 5 mais 1
mais integral de e elevado a x é e elevado a x, não muda, ok? Menos integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Aqui podemos adicionar uma constante. Melhorando a resposta, teremos x elevado a 6 sobre 6 mais e elevado a x menos ln de x mais a constante. Então, aqui dá para reduzir isso aqui para 1 sobre 2, x elevado a 6 mais e elevado a x menos ln de módulo de x mais a constante. E terminamos. 39, nos é pedido para achar o valor dessa expressão. Há que saber que i ao quadrado é igual a menos 1. É a parte de números complexos, né? Números imaginários. 4. Ter i elevado a 3 não se difere de ter i ao quadrado vezes o i, né? Mais 3i ao quadrado mais 2i mais 1. E nós dissemos que onde tem i ao quadrado vamos colocar menos 1. Então teremos aqui menos 4i praticamente. Mas aqui teremos 3, neste caso concreto, vezes o menos 1, né? Mais 2i mais 1. Aqui teremos menos 4i, menos 3, mais 2i mais 1. É como quem diz que teremos aqui menos 2i e aqui teremos menos 2. E terminamos. A condição para que um número complexo dado, onde a e b são números reais, seja um número real não nulo. Qual é? Ok? Para que seja um número real não nulo, se nós formos a ver, aqui temos a parte real e aqui temos a parte imaginária. Então, para que seja um número real não nulo, a parte imaginária, que é a menos 3, deve ser diferente de 0 e a parte real, que é a menos 3, deve ser diferente de 0 e a parte imaginária, que é b menos 5, deve ser totalmente igual a 0. Temos que fazer desaparecer, né? Então, aqui vamos ter a diferente de 3 e aqui teremos b, neste caso concreto, igual a 5. E terminamos a nossa questão. 40, ok? 40. E ficamos com a opção C. Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.